Aí na volta, o próprio meu cunhado observou, falou: olha, um helicóptero sobrevoando agora, numa hora dessa, tão baixa. Olhei assim e falei: isso não é um helicóptero. Aí desci rapidamente do carro. Oi, no último vídeo trouxe o relato do Sr. Narciso Rodrigues, que eu usei na minha thumb dizendo que é a melhor foto de OVNI que eu já havia visto à noite. Quem está envolvido nesse universo da ufologia, com toda certeza já ouviu várias vezes as frases: ah, por que hoje em dia não existe foto de OVNI? Todo mundo tem um celular na mão. Ou a clássica: por que toda foto de OVNI tem que ser borrada? Vai fotografar um avião à noite. Fotografar um avião é um evento que pode ser programado. Você vai ter um aplicativo que te informa a rota e o horário que o avião mais ou menos vai passar por você. Você consegue esperar por ele. Tente usar apenas o seu celular e me diga o resultado da foto. Agora imagine você caminhando sozinho em um lugar vazio, à noite, despreparado, e de repente aparece uma coisa que você não esperava, uma bola de luz bem forte no céu. E aí você decide registrar aquele objeto. Você tira seu celular do bolso, mas você está um pouco eufórico, um pouco nervoso e faz a foto do objeto. Afinal, você quer mostrar para outras pessoas o que você está vendo naquele momento. Porém, a noite é muito escura. E digamos que você não tenha um iPhone 13 Pro Max Plus Silver Gold. Você tem um celular comum. Mas mesmo assim você registra o objeto e as fotos não ficam lá grandes coisas. E aí no dia seguinte você decide mostrar essas fotos para as pessoas próximas de você. Mas ninguém acredita no que está vendo. As pessoas começam a te chamar de maconheiro, cachaceiro, mentiroso. E aí, como você lidaria com essa situação? Você experienciou um evento nada comum. Você conseguiu registrar não com muita qualidade e as pessoas que estão próximas a você não acreditam. O que você faria? São essas pessoas que acabam encontrando na ufologia um certo conforto. Afinal, encontram outras pessoas que também tiveram experiências similares ou que simplesmente levam em conta o que você está falando. O seu Narciso, do último vídeo, é um caso destes. Ele disse que a família não acreditava nele e muito menos nas fotos. E aí ele enviou todo este material para sua prima que morava em Portugal e esta prima me procurou. E só aí, após conversar com a prima do Sr. Narciso, a Ana, eu entrei em contato com ele. É fato que dentro da ufologia existe muita falcatrua, muita gente querendo enganar as pessoas a troco de nada. Ou às vezes em troca do bom e velho capilé. Fato é que eu sempre parto da ideia de primeiro acreditar no que a pessoa está me dizendo e depois eu vou avaliar. E não foi diferente com o Sr. Narciso. Eu acreditei na sua palavra. Mas ao postar o vídeo, eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas dizendo que aquelas fotos eram forjadas. E então eu decidi ir atrás do Sr. Narciso mais uma vez para que ele me confirmasse mais uma vez se aquelas fotos eram verdadeiras ou não. Prontamente o Sr. Narciso se colocou à disposição de esclarecer todas as questões. Eu entrei em contato também novamente com a prima do Sr. Narciso para que ela também me recontasse essa história. Em nenhum momento, nenhum dos dois entraram em contradição ao que já haviam me dito anteriormente. O Sr. Narciso também decidiu ir atrás do seu cunhado, que presenciou o evento, para que ele também pudesse me confirmar que eles haviam experienciado aquele evento. No entanto, o cunhado do Sr. Narciso não quis gravar um vídeo, ele disse que não acredita no evento, não acredita na ufologia, mas ele gravou algumas mensagens de áudio confirmando que estava com o Sr. Narciso naquela noite, naquele evento, mesmo não acreditando que aquilo fosse uma nave ou algo do tipo. O Sr. Narciso me autorizou a divulgar esses áudios e eu vou colocar aqui para vocês. Eu sou o Edmilson, cunhada do Narciso. Eu estive presente nas duas vezes, nas duas aparições, só que eu não acredito em nada disso e não quero participar. E até minha memória não tá muito boa, não, que no dia eu tava meio embriagado, sabe? Então, eu lembro que eu vi alguma coisa diferente, sim, mas eu não acredito nessas coisas, não. E não me enche mais o saco, não. Eu tô fazendo isso em consideração o Narciso aqui, mas não me perturba mais não, viu? Tchau. Eu fiquei chateado com a possibilidade de ter trazido aqui no meu primeiro vídeo de relatos que recebo
uma fraude. E fiquei muito chateado ao pensar que o seu Narciso poderia ter feito isso para me enganar e enganar vocês. Então eu enviei essas fotos a outras pessoas que têm mais tempo de pesquisa do que eu, para que as fotos fossem devidamente analisadas por pessoas mais competentes do que eu. E aí eu convidei meu amigo Fernando Ribas para que pudesse dar a opinião dele sobre essas fotos. E ele fez umas análises bem legais desses materiais. Vamos conferir. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Ribas e a pedido do meu amigo Lauro, eu vim aqui fazer uma análise rápida dessas fotos que ele recebeu recentemente, de um suposto objeto não identificado. E essas são as fotos originais que ele passou para mim. Vou passar uma a uma aqui para a gente poder ver. Essa foto aqui é bem interessante também. Essa aqui, parece que o objeto está mais distante, né? E com as luzes apagadas. Essa também mostra aqui um pouco. Isso aqui me remete muito a algo mais orgânico, né? Tem essas luzes aqui embaixo, mas reflete alguma coisa aqui em cima. Essa aqui também é interessante. E essa aqui foi uma coletânea que foi feita das imagens lado a lado. E eu vou tentar... Eu fiz uma análise rápida no Photoshop. E vamos tentar ver aqui o que pode ser isso. Na verdade, uma das explicações que foi dada era que esse objeto poderia ser uma lâmpada de LED. Realmente lembra bastante o formato, né? Principalmente aqui na base. Mas uma coisa me chamou muito a atenção nisso, que foi o seguinte. Essa diferença de cor, de coloração de luzes aqui, é uma variação que eu particularmente nunca vi nessas lâmpadas de LED. A gente vai aqui do branco até o laranja, amarelo, vários tons de amarelo aqui, 3 tons de amarelo na verdade, né? E 2 aqui apagadas. Eu não sei de fato se essas lâmpadas podem queimar individualmente cada gomo desse aqui, né? Mas, enfim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E a outra coisa foi nessa imagem aqui, que a gente consegue ver uma protuberância, como se fossem esferas mesmo aqui embaixo, né? E aqui a gente percebe também que esse objeto ele não é reto embaixo, né? Aqui parece que a luz está dando a entender que ele é ovalado nas pontas. Isso me chamou um pouco a atenção também. Só que nessa imagem aqui a gente já vê uma forma mais definida, mais de disco mesmo, mais reta e achatada. Então vamos lá. Uma das hipóteses que foi levantada foi de que seria uma lâmpada, né? De cara eu já penso que é um pouco diferente o formato, né? É claro que assim pode ser uma explicação para esse fenômeno, né? Ele pode ter sido fake de fato, mas eu realmente acho que não seja uma lâmpada e eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. Primeiro eu tirei foto de uma lâmpada aqui na minha casa, uma lâmpada de LED, aqui do banheiro aqui de casa, e só tinha essa lâmpada acesa. E a outra lâmpada estava apagada. O meu banheiro ele deve medir em torno de 3 metros por 2, é um cômodo não muito grande, né? Mas a gente vê como é que essas lâmpadas, como que elas jogam luz, né? Como é que elas e como que a câmera do celular também reage a isso, né? A gente vê que tem um flare aqui, ó, em formato reto, e isso acontece, né? A gente vê o efeito de lente aqui e tudo. É claro que a minha lâmpada aqui tem uma estrutura metálica em volta. É diferente dessa que foi mostrada aqui, né? E nessas imagens a gente percebe que aparentemente não tem nada na parte de cima. E eu vou mostrar como que eu achei isso também. Então vamos lá. A primeira coisa eu coloquei essas imagens no Photoshop e eu brinquei um pouco com levels para tentar ver se revelava algum formato aqui em cima da suposta lâmpada, né? Então, quando eu fiz isso, não mostrou nada, né? A gente pode ver aqui que não tem nada em volta.
Quer dizer, não tem nada refletindo essa luz aqui, né? Porque a gente sabe que a luz, ela resvala para objetos, né? Então, quando você tem alguma coisa que está jogando luz, se tiver algo perto ou não muito perto, vamos supor, se você está num cômodo e você tem uma lâmpada no meio, a luz dessa lâmpada vai bater em algum lugar, vai bater nas paredes ou em algum objeto que esteja em volta. Então, com essa função do Photoshop do Levels, eu não achei nada em volta. E a outra coisa que eu fiz também, eu criei uma sala em 3D, sem cor nenhuma na lâmpada, e coloquei uma lâmpada no meio, e aqui a gente percebe como que a luz da lâmpada, nesse objeto 3D, como que ela resvala para o topo, e como que ela resvala para as paredes. Eu criei uma sala aqui, de 5 metros por 5 e coloquei essa lâmpada no meio para fazer esse teste. É claro que isso aqui não é totalmente realista, né? Mas é só para a gente perceber o quanto que essa luz bate nas paredes em qualquer coisa que esteja em volta, né? Inclusive a gente consegue ver a parte de cima da lâmpada, né? E eu coloquei a força dessa luz aqui dentro do Blender. Foi o software 3D que eu usei. Eu coloquei a mesma força que essa lâmpada de LED, que a suposta lâmpada de LED tem, né? Acho que foi 60 volts, se eu não me engano. Então, isso foi uma coisa que eu notei que eu achei esquisito. Aqui do lado eu tenho um exemplo de como que a luz bate, né? Como é que a gente enxerga as cores, né, no mundo, por causa da luz. Então, só é possível ver cores porque tem luz. Então, por exemplo, a gente percebe aqui, nessa simulação em 3D também, a gente tem essas duas esferas e essas paredes aqui, e tem uma fonte de luz vindo de cima para baixo. E a gente percebe que quando essa luz bate, ela bate na parede verde e ela bate na parede laranja, e a gente percebe que essas cores que estão aqui, elas acabam refletindo nas esferas, né? Então, na minha opinião, seria muito difícil uma lâmpada de LED ligada num cômodo não refletir essa luz, não bater essa luz da lâmpada em lugar nenhum. A não ser que fosse um cômodo muito grande, sei lá, tipo um estádio de futebol, uma quadra de futebol de salão, por exemplo, sem luz nenhuma, o que já é bastante difícil, porque mesmo à noite você tem janelas, é difícil você ter um cômodo totalmente escuro, né? Então, quando os seus olhos, por exemplo, você está no seu quarto, você vai dormir. Quando os seus olhos se acostumam com a escuridão, você começa a ver outras luzes do ambiente ou de fora que seja batendo. É claro que você pode ter um quarto que não tenha janela nenhuma, e aí, de novo, ainda assim, você vai ter uma lâmpada no meio que vai jogar aquela luz em coisas que estão em volta, incluindo a parede, né? Então, para mim, esse ponto é um ponto forte. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma nave alienígena ou que é um disco voador, mas eu acho difícil que isso aqui seja uma lâmpada, justamente por essas análises que eu apresentei para vocês aqui. Uma outra coisa que me chama atenção nessa imagem que eu mexi no Levels foi justamente o flare que aparece aqui embaixo. A gente vê aqui esses pontinhos que são justamente aquelas esferas que estão embaixo aqui e que tem a cor amarelada, que a gente pode ver aqui nessa imagem aqui, ó. Né? Aqui a gente vê esses tons de amarelo e aqui a gente vê os mesmos tons de amarelo como um lens flare. Por quê? Porque a lente do celular, né, eu não sei qual foi o celular que ele usou para fazer essas fotos, mas a lente do celular, ela consegue enxergar a origem da luz, e ela reflete essa origem da luz dentro das câmeras, e aí acontece o flare, que na verdade é isso aqui. Então, se você quiser fazer um teste do que eu estou falando, à noite, aponta o seu celular para um poste, que você vai ver exatamente o formato da lâmpada daquele poste no flare. Então, isso aqui foi uma coisa que me chamou a atenção. O outro ponto que eu pensei nisso também, é claro que sempre pode ser falso, é que para produzir isso aqui,
um breu total dessa forma, né, que a gente vê nessas imagens, e não revelou nada usando levels do Photoshop, seria complicado justamente pela dificuldade de ter uma lâmpada numa sala e essa lâmpada não bater a luz em lugar nenhum, né? Esse é o primeiro ponto. Bom, e eu acho que seria muito difícil essa pessoa que enviou essas imagens para o Lauro que tivesse alguma... É um senhor, né, que fez essas fotos. Eu acho complicado que ele tivesse a capacidade até de usar um Photoshop ou apagar, ou, né, que nem esse teste que eu fiz aqui em 3D, que a gente vê a parte de cima da lâmpada, né? Então, eu acho difícil que ele tivesse essa capacidade de produzir isso aqui e não ter nada em volta, né? A lâmpada não tá batendo em nada em volta. Principalmente, um outro ponto que eu não tinha pensado, mas me ocorreu agora, é justamente os ângulos diferentes aqui em que ele tirou essa foto. E a gente percebe o seguinte também, quanto mais longe o objeto, mais o flare é fraco, né? Então, se você tira uma foto de uma lâmpada nessa distância aqui, com o seu celular, né, certamente você vai ter um flare muito forte, parecido com esse aqui que eu tirei dessa lâmpada daqui de casa, né? É claro que aqui nessa imagem, a lâmpada está muito próxima da parede, né? E ela, obviamente, está jogando muita luz aqui. Mas, mesmo se ela estivesse no centro do cômodo, ela estaria jogando luz para algum lugar, inclusive a parte de cima. Essa lateral seria visível, porque a luz ela sangra, né? É um modo de dizer, mas ela sangra para os lados. Ela sangra para todos os lados ali, no caso, né? Então, eu acho, na minha opinião, que isso aqui não é uma lâmpada. Eu não sei dizer para vocês o que é, com certeza. Pode ser, sei lá, pode ser qualquer outra coisa, mas eu não acho que seja uma lâmpada. Eu acho que a explicação da lâmpada é uma explicação até um pouco, vamos dizer assim, simples, né? É óbvio que lembra o formato, que lembra tudo, mas não acho que seja. Pelos pontos que eu coloquei aqui, de como a luz se comporta, e pelo teste que eu fiz aqui no Photoshop, em que não revela nada em volta, né? Só um breu. Então, isso me diz alguma coisa. Eu acho que seria muito difícil para essa pessoa que enviou essas fotos produzir algo assim, sem que essa luz aqui jogasse claridade para qualquer objeto dentro de uma sala, né? E em diferentes ângulos, né, vamos dizer assim. E uma outra coisa que me ocorreu também é que, por exemplo, essa imagem aqui me remete muito a algo orgânico. E, inclusive, parece que até tem outras lâmpadas aqui do lado, né? A gente pode ver aqui uns formatos arredondados aqui e aqui, né? E as cores também, cores diferenciadas aqui, né? Eu tenho, inclusive, lâmpadas aqui que são smart, que você muda a cor. E elas não têm essa variação, né? Quando muda todas de uma vez só. Então, aqui já mudou tudo para branco, né? Então, eu realmente não sei o que é isso aqui, mas eu não acho que seja uma lâmpada. Então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lauro, pelo convite. A maioria das mensagens que eu recebi dizendo que as fotos eram falsas alegavam que aquelas fotos haviam sido forjadas utilizando lâmpadas e ou lanternas de LED. O que mais me intriga nessas imagens é a fonte de luz. Apesar de, como o Fernando disse no vídeo, a gente não encontrar nenhum tipo de estrutura que sustente aquela luz, nessa foto parece que o objeto está iluminado e não que ele é luminoso. Então, de onde vem a fonte de luz? Se de fato essas fotos são forjadas, como elas foram forjadas? Há de se considerar ainda quem as fez. Uma pessoa que não tem conhecimento algum de Photoshop. Ah, tudo bem, ele poderia ter contratado uma pessoa para fazer para ele. Mas aí a gente já parte para outro lugar, entende? Porque a real é que a ufologia ela não traz respostas, ela traz perguntas. E justamente por não ter um local adequado para a gente fazer essas discussões com embasamentos científicos, é que abre margem para tanta conspiração. E isso só atrapalha. Mas chega, né? Esses fenômenos estão aí há mó tempão e a gente precisa falar disso de uma forma aberta. Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e me digam o que vocês acham. Essas fotos são reais ou não? Afinal, eu sou Lauro Miguel
e eu trago perguntas. Ah, e essa história do seu Narciso não termina por aqui. No último vídeo eu falei pra vocês que o próximo seria o vídeo da filmagem feita por ele no ano seguinte, né? Mas não deu pra trazer nesse, o vídeo ia ficar muito grande e os assuntos ficariam misturados. Então não perca o próximo vídeo, que sem falta nós teremos a filmagem feita pelo seu Narciso de objetos voadores não identificados 1 ano depois dessas fotos. Esta filmagem foi feita 1 ano após as fotos, no mesmo local, acompanhado da mesma pessoa. As imagens são bem legais, então não percam.